No vídeo anterior, se você prestar atenção, mais próximo do final do vídeo, você percebe que aqui, essa aqui é a cintura, ó, ele começa a soltar esses fiapinhos aqui, ó, tá vendo? Ele começa a desfiar. E na barra também, ó, ainda tem alguns aqui que eu cortei, mas eles são teimosos, tá vendo só? Isso daqui acontece porque o Oxford é um tecido que ele é muito propenso a desfiar. Então, só de você manusear ele, só de você pega, vira do avesso, põe na máquina, tira, costura, vira, tal, só de você fazer isso com ele, ele já começa a desfiar muito. Você vê aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tá desfiando bastante aqui, ó, nessa beiradinha. É por isso que eu falei, que eu aconselhei a você que é iniciante a deixar uma margem de costura maior para você ter uma segurança. Por exemplo, se caso você errar, você passa uma costura, você fizer errado, conforme você vai manuseando, se você tiver que desmanchar, isso aqui vai acontecer com você, ó. E se você decidir fazer no Oxford, isso aqui fatalmente vai acontecer com você. E aí vai chegar um momento que de tanto você desmancha, refaz, você não vai ter mais espaço aqui para você passar uma costura em cima. Então o que vai acontecer? Você vai ter que cortar essa parte que desfiou e você vai ter que passar uma costura um pouco mais para baixo, no caso aqui um pouco mais para baixo. Ou se for uma costura dessas aqui, ó, né, que esse aqui seria o gancho, então vamos supor, você corta a parte que desfiou e você costura um pouco mais para dentro. Quando você é iniciante, que você começa a ter esses erros na hora de montar a peça, que você vai desfiando, vai cortando, você não percebe, mas é esse tipo de erro que faz a sua peça não dar certo no final e não servir. Então, sempre deixe uma margem maior, tá bom? Porque você vai errar, isso daí é normal, tá bom? Na costura é assim, a primeira peça que você faz, ela sai mal feita, sai toda errada, a segunda sai mais ou menos, da terceira em diante fica bom. Então não desanime se você não conseguir fazer isso aqui de primeira, porque é assim mesmo, é absolutamente normal. Para nós colocarmos o elástico na cintura, a gente pode fazer de várias formas, tá? Não existe só uma regra. Eu vou ensinar para vocês duas, que são as que eu considero as mais fáceis. Vamos lá, o primeiro método é o seguinte: você vai pegar a peça, vai esticar ela assim na sua frente, como eu fiz aqui, e vai medir quanto que tem a cintura dela. Aqui assim, ó, você estica a fita, vem aqui e mede. Assim, ó, esticada, tá? Aqui tá dando 26,5, 27 centímetros. No caso aqui, quase 27, né? 26,5, quase 27. Nesse caso aqui eu vou arredondar para 27, que meio centímetro não vai fazer diferença. Você vai medir a cintura dessa forma. Não é para você medir a circunferência total. É dessa forma aqui assim, ó. Esticadinha, tá bom? Porque assim nós vamos ter a medida da metade da cintura. Porque eu estou medindo, deu 27, então é como se fosse 27 aqui e 27 aqui embaixo, tá? Então essa é a medida que eu preciso, 27. Agora, a primeira regra, você vai pegar metade da medida da cintura, que no caso aqui é 27, e você vai acrescentar 10 centímetros, tá bom? Então, no caso, a medida total do elástico que eu teria que usar para para pregar o elástico aqui na cintura seria 37 centímetros. Essa é a primeira regra. A segunda regra é a seguinte: você vai pegar a circunferência total da cintura, que no caso aqui é 27 vezes 2, que vai dar 54. Você vai pegar a circunferência total e vai dividir por 3. 54 dividido por 3 dá 18. E aí você vai pegar 2/3 da medida da cintura e essa vai ser a medida que você vai cortar o elástico, que no caso é 36. 1/3 é 18. 2/3 vai ser 18 vezes 2, que vai dar 36. Esses 36 vai ser a medida que eu vou cortar o elástico para colocar aqui.
Nesse caso aqui, as duas regras deram o mesmo resultado. Eu acredito que aí com você também vai ser assim. Então vamos lá. A medida, nesse caso aqui, eu vou considerar a maior, que é 37, que nesse caso aqui 1 centímetro não vai fazer diferença. Então eu venho aqui, ó, eu vou pegar o meu elástico, eu vou cortar com 37. Aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, 37. Faço uma marcação. Só que eu não posso cortar com esses 37 aqui justinho. Porque ele precisa ter uma margem para eu poder fechar o elástico para ele ficar redondo, né, com uma medida circular. Então eu vou acrescentar mais 2 centímetros, que esses 2 centímetros vão ser a minha margem. Tá vendo aqui, ó? Eu estou acrescentando mais 2 centímetros na medida original e eu vou cortar aqui, ó, onde eu marquei 2 centímetros. Desse jeito. Outra coisa, na aula passada eu falei que eu ia pregar o elástico nessa miniatura usando a técnica da máquina doméstica. Para isso, eu lembro que eu falei que eu iria descontar 1 centímetro da margem da costura aqui de cima e que eu teria que trabalhar com elástico mais fino. Esse meu elástico, ele tem 3 centímetros de largura. Se eu vou descontar 1 centímetro dessa margem aqui para eu poder trabalhar com elástico mais fino, então eu tenho que fazer com um elástico de 2 centímetros de largura. Assim, ó. Tá vendo só? Isso aqui é um recurso que você pode usar. Quando você não tiver um elástico da largura certa, você pode cortar, não tem problema nenhum. Nenhum. Então você vem aqui, ó, marcando. Vem marcando com 2 no comprimento total do elástico. Assim. Então eu separei aqui 1 centímetro que eu não vou precisar e o meu elástico ficou com 2 centímetros. Tá vendo só? E é esse elástico de 2 centímetros que eu vou pregar na cintura do short. Agora muito cuidado porque essa parte que você cortou, ela desfia, tá? Então cuidado com o manuseio. Antes da gente ir para a máquina, nós vamos pegar aqui, ó, a cintura do nosso short. Aqui, olha só como desfia. Falei para você? Tem que vir e cortar, porque desfia que é um horror. Nós vamos pegar a cintura do nosso short e nós vamos fazer marcações na cintura para facilitar o processo da gente prender o elástico. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui a cintura e nós vamos dividir por 4. Nós vamos fazer 4 marcações com distâncias equivalentes de uma para outra. Como nós temos aqui as duas costuras, nós podemos considerar as duas costuras já como as primeiras marcações. Então eu não preciso vir aqui e marcar, porque ó, nesse caso aqui as costuras, elas estão exatamente na metade da frente e na metade das costas. Então eu não preciso marcar aqui, eu posso considerar a costura como a marcação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou unir costura com costura, tá? Assim, ó. Vou coincidir aqui, não pode ser assim nem assim, elas têm que se encontrar. E eu vou segurar aqui, firme, tá vendo aqui, ó? Eu vou esticar um dos lados do short, qualquer um. Aqui, ó. Eu vou vir aqui com uma caneta e eu vou fazer uma marcação. Um pontinho apenas, tá? Eu faço um no lado de dentro e um no lado de fora. Poderia dar um pique aqui, né? Poderia vir com uma tesoura bem amolada e dar um pique. Mas esse tecido desfia demais. Olha aqui, ó, só de eu manusear ele já tá soltando esses cabelinhos aqui. Então, nesse caso, o pique não vai funcionar. Tem que ser a marcação com caneta, ou com giz, ou com lápis, ou com sabonete, ou com a caneta própria para tecido. Então, eu vou repetir o processo do outro lado, ó. Eu venho aqui, estico, tá vendo? E vou fazer a marcação. De um lado e de outro, ó. Tá vendo? Dentro e fora. Quando você for esticar a peça, é importante você fazer isso sem soltar aqui, tá?
sem soltar a costura aqui, ó. Elas têm que ficar certinho, porque elas já são a marcação, a primeira marcação que a gente vai ter como referência. Aqui, ó, eu venho esticando. Depois que eu encontrar aqui o ponto onde é a outra extremidade dessa parte aqui, né? Eu venho esticando e encontrei aqui o ponto da extremidade. Aí eu solto. Aí eu venho fazer a marcação aqui, sempre sem soltar. Então, já está marcado o nosso short, ó. Tá bem marcadinho. Agora nós vamos para a máquina. Aqui na máquina, nós vamos fechar o nosso elástico. Tá vendo? Ó, ele vem aberto e nós vamos fechar. Muita gente faz de uma forma que eu já vi que não fica bom. O que o pessoal costuma fazer? Dobra ele assim, como eu fiz, e passa uma costura aqui, ó. E ele fica fechado dessa forma. Só que assim, quando você vai costurar na roupa, você precisa dobrar ele desse jeito aqui, ó, para você costurar na roupa. Tá vendo? E dependendo do tecido que você estiver usando, essas dobras aqui, mais as dobras do tecido, vai ficar muito grosso. Aí fica ruim de você trabalhar. Dependendo da máquina, ela não aguenta costurar. Eu estou fazendo aqui na minha Eugene Genius, mas esse procedimento aqui você consegue fazer em qualquer máquina, mesmo se ela for só aquela pretinha, que só faz a costura reta, o processo é o mesmo. Então aqui, ó, eu vou ensinar para vocês uma forma que eu aprendi e que a minha professora dizia ser que era a correta. Nós vamos colocar o elástico aqui por trás da máquina. Muito cuidado para você não colocar ele torcido, tá? Você coloca ele aqui por trás do pé calcador e você vai sobrepor aqui, ó, as duas partes. Lembra daquele 1 centímetro de margem que nós deixamos? Então você vai sobrepor 1 centímetro e você vai passar uma costura reta, ó. Você vai e vem umas 3 vezes, é suficiente, não precisa ser muito não. Você vai fazer isso com ponto miúdo, tá bom? Pode ser pontinho 2, pode ser pontinho 1,5. E aqui você vai e volta, ó, tô dando um retrocesso. Se de repente ele enganchar ali, ó, você ajuda a máquina. Foi o caso aqui da minha máquina. Ele enganchou, ou você vira ele assim, que também dá certo, ó. A máquina vai puxando, viu? E você vai e dá o retrocesso para fazer a última costura. Pronto. Isso aqui é suficiente. O elástico tá preso, ó. Viu só? Essa costura que você faz aqui no elástico, ela não precisa ser bonita, tá? Porque ela vai ficar escondida, vai ficar embutida. O que não pode acontecer é ter muita diferença de uma parte para outra. Por exemplo, se ela ficar, sei lá, assim, né? Ficar uma muito para cima e outra muito para baixo. Aqui deu uma pequena diferença, porque como vocês viram, o elástico ele enroscou aqui, mas é fácil de resolver. Você só gira ele e costura normalmente, como se fosse para frente. Aí é muito fácil. Muito bem, agora o nosso elástico está preso e da mesma forma que nós dividimos a cintura do short em 4 partes, nós vamos dividir o elástico também em 4 partes. Então eu vou considerar aqui que a primeira divisão é a costura, a primeira marcação. Eu vou dobrar ele dessa forma e vou esticar. Quando você for fazer isso daqui, tenha o cuidado de fazer as marcações na parte do elástico que você não cortou, porque a parte do elástico que foi cortada desfia igual como se fosse um tecido, tá? Então, eu vou esticar ele dessa forma até eu encontrar a extremidade oposta à costura. Eu vou vir aqui e eu vou marcar com uma caneta. Faço uma marcação do lado de fora e uma marcação do lado de dentro. Só um pontinho de tinta, não precisa ser nada exagerado, ó. Tá vendo aqui? Ó, dentro e fora. Dentro e fora. Agora, eu vou pegar essa marcação e vou unir aqui com a costura, que já seria a minha primeira marcação. Vou unir as duas assim, segurando dessa forma. Eu vou esticar, igual nós fizemos na cintura do short. E vou fazer uma marcação do lado de fora e outra marcação do lado de dentro. E segurando aqui, ó,
coincidindo a costura com a primeira marcação, eu vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Assim, ó, só um pontinho, não precisa ser nada exagerado. Muito bem. Então, o nosso elástico, ele já está marcado. Tá vendo só? Não tem necessidade de eu fazer uma marcação dos dois lados, dentro e fora. Porém, eu gosto de fazer assim, porque às vezes, vamos supor que você vai colocar o elástico na peça, e o lado que ficou marcado é o lado que ficou virado para baixo no tecido, aí você não consegue enxergar. Então você já evita que isso aconteça marcando os dois lados aqui, ó. E agora nós vamos costurar o elástico na nossa peça. O padrão é você colocar a emenda do elástico ou atrás ou do lado esquerdo, tá bom? Vamos colocar atrás, para facilitar aqui que já está marcado. Então eu vou localizar onde é a parte de trás da minha cintura, tá vendo? Ela está esticada, a parte de trás é essa aqui mais alta. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar o elástico aqui na cintura do short. Agora aqui vai um truque, vai o pulo do gato. Vocês lembram que eu falei, deixe 1 centímetro de margem, né? Eu falei que eu ia deixar 1 centímetro de margem aqui, porque eu vou ensinar a pregar o elástico todo com o acabamento feito na máquina doméstica. Então, eu não posso colocar ele aqui rente à borda, tá? Na máquina overlock nós fazemos assim, você coloca ele aqui rente à borda, passa a costura e a overlock já prende ele numa operação só. Aqui nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer deixando 1 centímetro de margem aqui e depois vocês vão ver o que eu vou fazer com esse 1 centímetro, que nós vamos fazer um acabamento que o elástico vai ficar inteiro escondido, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou mantendo, ó, as duas costuras alinhadas, tá vendo aqui, ó? A costura do elástico e a costura do short alinhadas aqui. Eu vou vir aqui e eu vou prender a minha agulha aqui, assim. Primeiro eu vou descer o pé calcador e aí eu vou descer, não, eu falei o contrário, né? Primeiro eu vou descer a agulha, depois eu desço o pé calcador. Por que eu desço a agulha primeiro? Porque quando ela desce e ela fica presa aqui no elástico e no tecido, ela funciona como se fosse um alfinete. Ela já segura tudo no lugar do jeito que eu preciso. Muito bem. Agora, se você não tiver prática, você pode vir aqui e prender um alfinete. Também dá certo. Você prende o alfinete aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer coincidir as duas marcações. A marcação do elástico com a marcação do short. Como eu falei, se você não tem prática, você pode vir aqui e prender o alfinete, faz isso nas quatro marcações, tá? E o resultado vai ser o mesmo. Eu coloquei alfinete para mostrar para vocês como é que fica, tá vendo? Ela toda presa, o elástico todo preso, fica assim. Não esqueça de deixar essa margem de 1 centímetro aqui, tá? A borda do elástico até a borda do tecido. Nesse caso aqui, o tecido está desfiando, tá vendo? Então, às vezes, dependendo do tecido que você estiver usando, se ele estiver desfiando como o meu tá aqui, você vai ter que deixar um pouquinho mais de 1 centímetro para compensar essa parte que ele desfiou. Então, cuidado com isso, porque é desse jeito aqui que uma peça M vira P, que uma peça G vira M, é esse tipo de defeitinho aqui que você vai compensando ao longo do feitio que faz essa peça ficar errada no final. Vamos lá. O segredo é o seguinte, o elástico está preso aqui, as duas marcações coincidindo, eu vou esticar o meu elástico junto com o meu tecido, tá vendo aqui, ó? Eu tenho que esticar e costurar os dois juntos, assim. A agulha tá baixa aqui, ó, ela tá segurando tudo no lugar, então eu posso esticar sem medo que ele não vai sair do lugar. E enquanto eu estico, eu vou costurar. Eu não preciso dar retrocesso porque é uma costura circular. Eu vou começar e terminar no mesmo lugar. E aqui vai o truque. Na máquina caseira, você não consegue, por exemplo, esticar aqui e pisar, mesmo se for com velocidade total, a máquina caseira não dá conta de puxar o elástico. Então você precisa esticar aqui atrás também, ó.
e puxar tudo junto. Veja só, dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Eu tô segurando aqui, como eu sou canhoto, eu seguro com a mão esquerda, mas eu já vi aluna minha fazer desse jeito aqui, ó. Puxar com a mão direita. Eu acho mais difícil, eu não consigo fazer com a mão direita. Eu faço com a mão esquerda. Então, eu venho esticando, ó, e eu vou passar uma costura reta com um ponto grande, tá? Pode ser 1,3, 1,3,5. E todas as vezes que eu precisar parar, eu tenho que manter o elástico, a agulha, perdão, dentro do elástico. Então eu vou costurar aqui até a agulha passar do primeiro alfinete. Aqui assim, ó. Pronto, já passou. Então eu levanto aqui o pé calcador, tiro o alfinete e eu vou costurar até o próximo alfinete. Da mesma forma, ó. Quando eu estico, mesmo se o seu tecido estiver errado, ó, tá vendo? O meu tecido tá errado aqui junto com o elástico. Mas quando eu estico, se você tiver feito tudo certo, eles vão assentar juntos. Aqui, ó. E aqui eu vou passando uma costura reta até o próximo alfinete. Sempre lembrando de puxar atrás. O segredo para essa técnica aqui na máquina caseira dar certo é você puxar atrás. Se você puxar pouco, a máquina não vai conseguir puxar o elástico sozinha. Então, você vai ver que vai ficar um monte de ponto bem miudinho aqui depois que essa costura estiver pronta, tá? Você tem que saber o tanto certo que você tem que puxar. Você que vai fazer o trabalho de tracionar o elástico junto com o tecido. Aqui, ó. Tá vendo? Tá sempre esticado aqui. Sempre esticado. Não tem problema se essa costura não ficar bonita, não ficar certinha. Aqui. Vou até o próximo elástico, o próximo alfinete, perdão. E aqui só falta essa parte. Aqui no final, eu vou simplesmente sobrepor um pouquinho as duas costuras. Vou sobrepor um pouquinho e isso já funciona como se fosse o retrocesso. Aqui, ó. Vai ficar assim. Tá vendo, ó? A costura reta. Essa costura, ela serve para prender o elástico na posição que a gente quer. Não tem problema se ela ficar feinha, tá? Porque no final ela não vai aparecer pelo lado de fora. Agora vamos lá. Nós vamos passar uma segunda costura reta. Aqui. Desse jeito, ó. Eu vou fazer o mesmo procedimento para eu começar. Muita linha, né? Eu tenho o hábito de tirar a linha conforme eu vou costurando. Eu vou fazer o mesmo procedimento, mas agora nós vamos dobrar essa margem de 1 centímetro por cima do elástico, assim, ó. Tá vendo? Dobro ela por cima, desse jeito, para esconder a beiradinha do elástico, assim. Se você tiver uma certa prática, você já consegue fazer as duas operações em uma única costura. Tá vendo aqui, ó? Você vem, estica aqui, né, o tecido com elástico e dobra ele assim por cima. E aí em uma costura só você já passa ela aqui e já prende tudo junto. Quando você não tem prática, eu recomendo você passar essa primeira costura aqui para o elástico ficar preso no lugar e aí você conseguir vir aqui depois e passar a segunda costura. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, dobro o tecido por cima aqui do elástico. Tem que ficar bem esticadinho, tá? E eu vou descer o pé calcador e desço a agulha. E aí você vem costurando. Vem ajustando aqui a posição do guia magnético. E você vai costurando. Essa operação aqui ela é um pouco chatinha de você fazer. Eu acho muito mais fácil você fazer na overlock. Mas a maioria das pessoas que me assistem não tem overlock em casa. Então a gente precisa ensinar dos dois jeitos. Para quem tem e para quem não tem overlock. Tá bom? Então vamos lá. Eu venho aqui esticando. Faça com paciência, faça um pouquinho de cada vez, tá bom? Assim, vem esticando.
Esse guia, eu posso, se eu tiver uma certa prática, eu posso tirar ele para fazer algumas partes aqui do elástico. Ó, eu estou tendo um pouco de dificuldade porque é uma parte do tecido que desfiou. Então eu preciso passar uma costura pegando uma parte do tecido que ainda não tenha desfiado. Assim. E aqui nós vamos fazendo até o final. Se você não conseguir de primeira, treina num retalho, numa peça velha, porque elástico é trabalhoso mesmo, tá? É um serviço que eu cobro caro para fazer. Eu nunca cobro menos do que 25, se for uma peça mais simples, às vezes até R$50 para trocar um elástico. Nunca cobro menos do que isso. Aqui, ó, ele tá querendo formar uma preguinha porque é uma parte do tecido que desfiou. Então, a gente tem que vir com toda a paciência do mundo e ir fazendo aos poucos. Assim. As partes onde ele não desfiou é muito mais fácil. Tá vendo? Aí a gente vem aqui esticando atrás. Não esqueça de esticar, tá? O segredo é você esticar e ir puxando atrás junto com a máquina. Se você não fizer isso, o seu elástico não vai dar certo. E aqui, ó, você não vai conseguir dar retrocesso, porque o elástico ele vai teimar em puxar para trás. Você só sobrepõe as duas costuras e vai ficar assim, ó. Tá vendo? Não tem problema se essa costura aqui não ficar bonitinha. Porque agora nós vamos dar o acabamento de verdade no elástico e essas costuras não vão aparecer. Agora nós vamos vir aqui, podemos cortar esses fiapinhos, porque isso aqui só atrapalha. Assim. Atrapalha muito. Corta o excesso de linha. E agora nós vamos dar o acabamento no elástico para fazer a finalização da costura. Ó, ele fica mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Assim. Lembrando que se você não conseguir de primeira, vai tentando, vai treinando, porque elástico é trabalhoso. Vocês viram que eu tive um pouco de trabalho com ele aqui. Então, não desanime se você não conseguir. Então eu vou vir aqui, ó. Eu fiz a primeira dobra. Agora eu vou fazer a segunda dobra, de forma que quando eu dobrar, o elástico, a borda do elástico tem que ficar rente aqui, ó, a borda do tecido, assim. Tá vendo só? Ó. Eu não posso, por exemplo, dobrar ele demais e ficar fofo aqui em cima. Tá vendo? Ó, tá com uma sobra de tecido aqui. Tem que deixar tudo bem rentezinho, ó. Porque aí, tá vendo? Não tem mais sobra de tecido, ó. O elástico tá aqui. Eu vou dobrar, eu vou fazer costura com costura e eu vou vir aqui e eu vou colocar minha agulha para a esquerda e vou descer primeiro a agulha. Assim. Se você conseguir, você passe a costura em cima dessa segunda aqui que nós acabamos de fazer. Se você conseguir, você faça isso. Se não, você passe a costura bem próxima aqui da borda, que ela vai prender do mesmo jeito, tá? E aqui, novamente, eu vou fazer com um ponto grande, não precisa dar retrocesso, ó. A agulha tá prendendo o elástico, eu vou dobrar aqui, ó. Aqui o tecido é meio transparente, dá pra você ver, ó. Eu vou dobrar assim, tá vendo, ó? De forma que a beirada do elástico fique aqui rente à dobra. E vou puxar. Eu não posso deixar uma sobra de tecido de forma que ele fique assim, ó, fofo. Tá vendo? Eu tenho que ir puxando aqui, ó. O segredo é esse. Você vem puxando aqui assim por baixo com a mão esquerda. Com a mão direita você estica, com a mão esquerda você puxa. Para ele ir assentando aqui. E eu vou puxar aqui atrás, ó. Vou passar uma terceira costura. Aqui, aquela parte que ficou errada, eu venho acertando, tá?
Deixo tudo bem rentezinho para poder passar a costura. Muito bem. Paro a agulha dentro do tecido. E aqui você não precisa respeitar a marcação, você pode ir fazendo conforme você conseguir, tá bom? Só é muito difícil de trabalhar quando o tecido desfia muito. Ó, quando eu estico, tá vendo que ele assenta tudo no mesmo lugar? E essas duas costuras, elas não aparecem, ó. Pelo direito da peça só vai aparecer essa costura que nós estamos fazendo agora. Vamos lá. Sempre coloque a agulha dentro do tecido, tá bom? Quando eu esticar, lembre que não pode ficar essa sobra aqui, eu tenho que puxar aqui assim, para ficar tudo bem rentezinho aqui, ó. E eu vou passando a costura. Isso daqui na máquina industrial é muito mais fácil, é muito mais rápido. Você só estica e você pisa na máquina, ela é tão rápida que ela dá conta de puxar o elástico sem você precisar ajudar aqui atrás. Eu venho aqui, tô chegando onde eu comecei, corto esse excesso da linha. E aqui sim eu tenho que dar um retrocesso. Eu sobreponho um pouquinho as duas costuras. E agora, esticando assim, ó, ajudando a máquina a puxar a peça para trás, eu dou um retrocesso. Fiz a primeira costura e olha só como é que ela fica, ó. No direito da peça só aparece essa costura que a gente fez agora. Essas duas aqui, ó, elas não aparecem. Se você quiser, você pode inclusive desmanchar aquela primeira costura. Tá vendo só? Olha aqui. Se a sua máquina tiver zigue-zague, você pode prender o elástico aqui com uma costura reta e vir aqui e passar um ou dois zigue-zague, né, duas costuras zigue-zague, dependendo da largura do elástico, aqui atrás. Se a sua máquina tiver inclusive o zigue-zague que é conhecido como 3 pontinhos, você pode fazer ele aqui, ó. Eu vou fazer. Vamos lá. Vou selecionar aqui o zigue-zague 3 pontinhos. Eu vou começar aqui no centro. Dou um retrocesso com costura reta, pequeno, só para prender a costura. E agora aqui eu vou selecionar o zigue-zague na largura máxima. E vamos lá. Agora eu vou esticar, agora eu posso colocar o imã aqui. E aqui eu vou fazendo. Aqui eu já dei a volta. Eu vou vir aqui, seleciono, quando as duas costuras se encontrarem, eu vou selecionar de novo a costura reta e eu vou dar um retrocesso pequeno com costura reta, mesmo só para prender no lugar. Vocês viram que quando eu fui dar o retrocesso, eu estiquei o tecido assim, ó, para ajudar a máquina, né, puxando para frente e para trás. Então você vai ter que fazer isso aí na sua máquina. Veja só o tanto de linha. A gente tem que vir aqui e tirar essas linhas todas, porque essas linhas aqui só atrapalham. E assim fica a nossa peça com o elástico preso. Veja só. Pelo direito a gente só tem essas duas costuras aparecendo. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o zigue-zague 3 pontinhos. Aqui, ó. Que é muito usado para costurar lingerie. É um ponto que ele é próprio para você trabalhar com elástico. É o melhor de todos. Se a sua máquina não tiver opção de você fazer esse ponto aqui, você pode fazer um zigue-zague normal. Se a sua máquina também não tiver opção de fazer o zigue-zague, você pode vir aqui e passar uma costura reta na beirada do elástico e outra costura reta aqui no meio, tá? Se ele for mais largo, você pode fazer mais costuras retas inclusive, tá bom? Então ele fica assim, ó, pelo avesso, fica todas essas costuras que a gente fez aqui, tá vendo? E pelo direito só aparece essas duas costuras aqui, ó. Aqui eu fiz com essas linhas, né, que é uma linha azul e uma linha rosa, para aparecer no vídeo. Mas é óbvio que você fazendo na sua casa, você vai colocar uma linha que desaparece, né? No caso, essa aqui, esse tecido é branco, você vai colocar uma linha branca. Que aí ele fica bem discreto, ó. Olha só que bonito.
E aqui, ó, ele fica com bastante elasticidade. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar o acabamento das barras no próximo vídeo. E vou mostrar também como é que se faz esse mesmo processo aqui com a máquina overlock. Porque senão nós vamos ficar aqui 1 hora fazendo vídeo, vai ficar muito cansativo, tá bom? Mas esse aqui é o passo a passo do elástico. Se você tem dúvida, se você ficou com alguma dúvida, acompanhe o primeiro vídeo, tá? A parte 1, que eu soltei na semana retrasada, a parte 2, a parte 3, que eu soltei semana passada. Vá acompanhando na ordem, porque ali eu passo tudo bem mastigadinho, explico tudo bem direitinho, e aí você não vai ficar com nenhuma dúvida, e aí você vai conseguir chegar num resultado bem próximo, ou às vezes até melhor do que esse daqui que eu fiz. Então eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos fazer o acabamento da barra. Para você que chegou agora, o acabamento da barra não é simplesmente virar 2 vezes e costurar. Não é isso. Nós vamos fazer aqui um acabamento com viés, que vai ficar bem bonitinho. Então eu espero você no próximo vídeo da semana que vem.